Olá, povo florido, tudo bem? Me chamo Helvi Marcos, cultivo rosa do deserto há 11 anos e hoje a gente vai comentar rapidinho a respeito de pelo menos 10 erros a não se cometer quando for cultivar aí rosa do deserto, tá bom? Então vem comigo que a gente vai estar falando hoje a respeito desses 10 erros básicos que a gente comete ao estar cultivando rosa do deserto. A gente está com um curso sobre o cultivo de rosa do deserto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Depois você clica lá. Pois bem, gente, o cultivo de rosa do deserto não tem muitos segredos e às vezes por falta de informação ou por uma informação errada a gente acaba fazendo aí coisas que acabam aí atrapalhando aí o seu cultivo, que acabam atrasando o seu cultivo e muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, você não sabe tanto que você faz, tanto que você mexe nas plantas e mesmo assim elas ainda acabam que não se desenvolve ou atrofiam, enfim. São inúmeros fatores que podem estar ocasionando isso aí. Eu vou listar aqui 10 erros que eu considero como básicos aí, de principiantes, de pessoas também que já cultivam rosas do deserto há um tempinho, mas que são bem comuns, tá bom? Então a primeira questão que a gente fala, que a gente sempre recomenda, minha gente, é a questão da quantidade mínima de horas de sol, tá? Às vezes as rosas do deserto elas ficam na beirada da parede, ficam em jardim de inverno, fica em locais em que ela só está pegando a luz do sol indireta, não está pegando a luz do sol direta sobre as folhas. Isso aí pode ser um problemão para você, tá? Se as rosas do deserto ela não pegar pelo menos 5 horas de sol por dia, o que acontece? Ela vai ficar com a folha grande, a folha pode ficar até bonita, a folhona fica verde, fica bem verdinha, fica bonita, fica aquela folhona enorme. Entretanto, a planta não floresce, ou quando floresce ela tende a cair os botões, não segura. Então pode ser basicamente esse erro aí relacionado à questão da quantidade de sol por dia, de horas de sol por dia. Então no mínimo a gente sempre recomenda que as rosas do deserto elas peguem pelo menos 5 horas de sol, sol batendo direto nas folhas, tá gente? Não é luz indireta, tá? Às vezes as pessoas perguntam, mas quando você coloca um sombrite não fica luz indireta, quando você coloca uma estufa não fica indireta. Não, não fica indireta porque o sol acaba transpassando, né? Seja o sombrite, seja a tela e o sol ainda acaba incendido. Não é indireta como, por exemplo, no pé da parede, né? Que o sol só é refletido ali nas folhas, por exemplo, tá? Então é diferente. Então veja se sua planta está pegando aí no mínimo 5 horas de sol por dia, no mínimo, tá bom? Outra questão, gente, as pessoas sempre tendem a errar, principalmente os iniciantes. Quando eu devo regar minha planta? Pois bem, gente, você vai regar sua planta toda vez que o substrato secar. A regra é simples, secou, regou, tá? Esse período de chuva, esse período que está muito úmido, o substrato ele acaba absorvendo um pouco da umidade que está no ar. Então, só precisa regar elas. Por exemplo, se você tiver numa estufa, se suas plantas estiverem numa estufa, você pode regar todo dia, né? Porque elas vai estar bem mais quente, inclusive. Mas se suas plantas estão lá no meio do tempo, se elas estão pegando chuva, obviamente não vai precisar você regar sua planta, né, gente? Se estiver chovendo, se estiver úmido. Quando vem um período de seca, né, que não está chovendo, aí você vai observar. Geralmente quando está fazendo sol, quando está fazendo bastante calor, você pode regar todo dia sem nenhum problema. Pode regar todo dia que não tem problema nenhum, tá? Mas a regra é muito simples. Secou o substrato, regou, tá? Secou, regou. E quando a gente fala em regar, gente, não é botar só um farelinho de água. Pode botar água até escorrer no fundo do vaso, tá? Pode molhar bem o substrato. Aí você só vai repetir o processo quando estiver seco novamente. Mas geralmente é isso. Quando está o período aí de seca, pode regar todo dia sem nenhum problema. Se seu substrato for bom, se ele for bem drenante, não vai ter problema aí nessa questão aí de acumular água, de apodrecer raízes, tá bom?
Outra questão muito simples, minha gente, que às vezes as pessoas também erram, é a questão da poda, tá? Quando você for podar a sua planta, gente, nunca esqueça, esterilizar a sua faca, seu estilete, tá? Se você cortar uma planta, tem que higienizar ela para ir cortar outra, tá? Pode usar aí álcool 70 ou água sanitária, tá? Mas nunca esqueça, sempre higienizar entre o corte de uma planta e outra, tem que higienizar, tá? Não diria esterilizar porque é praticamente impossível, mas você vai ter que tentar ali higienizar para que a seiva de uma planta não passe para outra planta, tá? Se tiver qualquer problema, se tiver qualquer doença, não passa, tá? E geralmente essas contaminações que acontecem através da poda, tá? Onde eu coloco minha planta quando eu podar? Coloca no sol, tá, gente? A poda pede sol, tá? Porque às vezes as pessoas podem e colocam a planta lá na sombra. Minha planta está demorando muito para brotar, minha planta não quer brotar, o que é que está acontecendo? Porque você não colocou no sol, tá bom? Outra questão, gente, quando você podar também, é bom selar o corte, tá? Se tiver muito úmido, se tiver um período muito úmido lá na tua região, se estiver chovendo, a gente recomenda que você sele o corte com cola, tá? Cola de secagem rápida, tá? Se tiver no período seco, né? Você também pode estar usando algum material para selar. Por quê? Porque o lugar que você cortou é uma porta de abertura e pode ser uma porta de abertura para fungos, tá? Não só para doenças de imediato, mas pode ser uma porta de entrada aí para fungos, tá bom? A questão do transplante das hortas desertas, muitas pessoas têm muito medo de transplantar, eu vou matar minha planta, enfim, são as situações. Se você nunca transplantou sua planta, né, e você já observou, quando é que você tem que transplantar ela, gente? Você vai transplantar ela sempre que você observar que o vaso está já compacto, que o vaso está pequeno para a sua planta. Você vai, na hora que você pegar no vaso, você vai perceber que ele está estufado. Ali já está passando do ponto de você transplantar. Quando as raízes estiverem saindo embaixo, muitas raízes, uma ou duas raízes é comum, mas quando tem várias raízes saindo por baixo do vaso, já está na hora de você transplantar. Para quem tem problema aí de medo, de insegurança nesse transplante, eu aconselho que você tire sua planta do torrão e pegue um balde d'água e sacode dentro do balde com água, de modo que o substrato ele vai cair todinho, ele vai sair todinho e vai ficar só livre ali suas raízes. Você não vai ter problema com isso, tá? Quando você for transplantar, sempre observa se não tem nenhuma raiz podre, se não tem nenhuma raiz machucada, se não tem nenhuma raiz escurecendo. Se tiver, gente, se a raiz estiver escurecendo, tiver alguma parte podre, você vai observar. Algumas vezes a planta ela começa a apodrecer, mas ela se recupera, ela se auto-regenera. Em outros casos não, a podridão sobe e avança na planta. Mas se observa, se já está cicatrizando, se não está cicatrizando, se tem um lugar podre lá, você vai cortar e sempre selar com cola, tá? Se você cortou raiz, machucou uma raiz, corta aquela raiz e sela com cola, tá, gente? Cola de secagem rápida, tá? Não é cola branca. E quando você for transplantar, a gente aconselha que você não reutilize o substrato, tá? Use um substrato novo. Se você for reaproveitar o vaso, você lava o vaso todinho e lava com água sanitária, tá bom? Nunca esquecer de furar bem o vaso tem que ter no mínimo aí 10 buracos, tá bom? Quando você for transplantar, gente, outro erro que as pessoas cometem onde é que eu coloco minha planta? Transplante pede sombra ou meia sombra. Se você não tem um sombrite, você não usa sombrite, por exemplo, aconselho que você deixe sua planta pegando só o sol da manhã, tá bom? Não deixe sua planta pegando aí o sol do dia todo, porque ela vai desidratar, vai murchar bastante, aí você vai ficar com medo, né? Minha planta está apodrecendo. É normal quando você transplantar, ela ficar com caudex mole, tá? Ela não pode escurecer, tá? Mas é normal que o caudex fique mole, porque tem gente que quando recebe planta, quando transplanta planta, aí fica sempre apertando no caudex da planta. Tá muito mole, tá muito mole.
É normal, minha gente, é absolutamente normal que o caudex amoleça. Ele não pode, repito, escurecer. Você tem uma diferença muito grande aí entre estar mole e ele estar escurecendo. Porque se ele estiver escurecendo, se ele estiver mudando de cor, ele está apodrecendo. Tá? É normal o caudex, quando você lava ele, está todo branquinho. Tá? Aí com o decorrer do tempo, conforme vai pegando um pouquinho de sol, ele vai começando a corar, né? Vai começando a ficar verdinho. Tá? Então, a gente aconselha que você deixe aí de 1 a 2 semanas pegando só o sol da manhã, tá bom? Para não pegar o sol do dia todo, tá? E regar sua planta transplantada na borda, tá? Você rega na borda para evitar que acumule muita água. Nessa fase aí também você pode usar enraizadores, tá? Se você dispor, tiver algum enraizador, você vai utilizar também aí na sua planta transplantada, tá? Como eu falava, gente, existe uma grande diferença entre a planta estar podre, né, e ela está recuperada. Quando você aperta na planta e observar que ela tá mole, né, tá amolecendo, você vai observar se não está escuro. Se ela tiver escuro, aí sim ela está podre. Existem algumas tonalidades de podridão, gente. Tem uma podridão de um fungo aéreo, por exemplo, que ela não fica escura, ela vai ficar meio amarronzada, ela vai mudar um pouquinho a tonalidade do branco, vai ficar meio claro, não vai ficar completamente podre, né? Com aquele aspecto já decomposto. Não, tem um fungo que deixa ela meio amarelada, tá? Então você vai ter que observar isso aí, tá? Se sua planta tiver com sinais de podridão, tem que podar, seja no galho, seja no caudex, tá? A gente aconselha que você corte. Você corta, aí lava ela com água oxigenada, seca e todo corte você vai lá e sela com cola, tá? Cola de secagem rápida, tá? Porque se você cortar e deixar ali do jeito que está, às vezes o fungo ele continua avançando. Se não tem oxigênio, o fungo dá uma segurada e para ali de apodrecer. Em alguns casos, tem alguns casos que é muito severo e às vezes o ataque já está tão forte que não controla, tá? Não segura mais, tá? Então você sempre observa ali se sua planta se está escurecendo, seja o galho, seja o caudex, tá? A planta ela sempre dá alguns sinais de quando está com problema de podridão, minha gente. Quais seriam esses sinais que ela dá? Geralmente ela começa a amarelar aquela camada de folhas de baixo, aquela camada de folha mais velha. Se você estiver regando sua planta, você está regando ela normal. Aparentemente ela não passou por um estresse hídrico, né? Não passou sede. E mesmo assim ela começou a amarelar. Não é uma folha, gente, são várias folhas. 5, 6, 10 folhas de uma vez. Quando amarela várias, aí você observa que provavelmente está com problema ali de podridão. Tá? A planta ela começa a perder essas folhas aí para diminuir a desidratação. Tá? Então sempre observe quando suas plantas estiverem com folha amarela, nessa situação. Se ela não passou sede, tá? Por quê? Porque se ela passou sede, ela vai perder folha também, é normal. Tá? Não é a questão de podridão. Mas se ela começou a amarelar, quando ela começa a amarelar as folhas, né, na parte de baixo, mesmo você estando regando, estando normal, então provavelmente aí é um processo de início de podridão. Aí não tem jeito, você vai retirar ela do substrato, vai lavar todinha, e a partir daí você vai observar se não tem nenhum foco ali de podridão nas raízes, tá? Lembrando, gente, que é diferente a questão da podridão para desidratação, tá? Que às vezes as pessoas confundem bastante. Ah, minha planta tá mole, tá com caudex mole. Quando é que ela fica com caudex mole? Eu já disse, vou repetir. Ela fica geralmente com caudex mole quando tá passando sede, tá? Quando ela tá em processo aí de desidratação. Geralmente ela tende a perder mais umidade, amarelar as folhas e ficar com o caudex mais murcho, porque ela usou aquela água, aquela reserva que tem no caudex dela para se nutrir, tá bom? Então, tem essa diferença aí, tá? Entre estar podre e estar desidratada, tá bom? Então, o que acontece? O caudex murcho, né? Digamos, você viajou, não estava regando sua planta, na correria do dia a dia você esqueceu de regar sua planta, né? Ela passou aí uma semana sem regar, tá um clima muito seco, tá um clima de calor ali na tua cidade, o substrato seca
Aí quando o substrato termina de secar, a planta ela vai usar aquela reserva que tem no caudex, né? Então o que acontece? Ela vai usando aquela reserva, usa. À medida que ela vai usando, ela vai murchando, ela vai ficando quase do jeito do maracujá. E mole, tá? Quando você aperta, você observa que ela tá mole. Aí as pessoas já ficam logo desesperadas. Ah, minha planta tá morrendo, minha planta tá morrendo. Mas não. Se você não regou a sua planta, ela vai usar aquela reserva. O caudex dela, ali 70% é água. Então, água e nutrientes. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai absorver aqueles nutrientes e no lugar do nutriente vai ficar murcha, vai ficar molenga, né, gente? Então, também bastante cuidado aí com essa questão do estresse hídrico, tá? Não confundir sede, né, desidratação com podridão. É bem diferente, é um processo completamente diferente, tá? No caso da desidratação, não precisa você arrancar a sua planta do substrato. Você só vai voltando a regar um pouco mais, né? Para que ela se recupere. Geralmente com 1 a 2 semanas ela se recupera. Não necessariamente precisa você estar lá colocando planta na areia. Só precisa você regar um pouquinho mais, tá? Você não vai deixar a sua planta embebedada, né? Mas também você não vai pôr só um pouquinho de água, tá? Como eu disse, a rega, gente, quando você molha o substrato todinho para que ele escorra, tá? Não é só meio copo de água, não, tá bom? É bastante água, principalmente nesses casos aí de sede, de estresse hídrico, tá? A questão da adubação é um erro comum que as pessoas cometem. Primeiro, coloca adubo demais, né? Coloca uma dosagem muito alta. Outro erro muito comum, não espera, né, aquele ciclo. Quando você usar adubação, minha gente, se não for osmocote, se for uma outra adubação, você tem que dar um espaço para a planta absorver aqueles nutrientes, né? Geralmente a gente pede aí que as pessoas esperem aí de 20 a 30 dias entre uma adubação e outra, tá? Se você fez a fertirrigação, né, que é a irrigação no substrato, você espera para fazer uma nova fertirrigação, você vai ter que esperar aí de 20 a 30 dias para repetir, tá? Se você fez uma adubação via foliar, né, só borrifando nas folhas, do mesmo jeito, aproximadamente aí uns 15 dias entre uma e outra foliar. Eu posso intercalar entre foliar e fertirrigação? Eu não aconselho, tá? Por exemplo, se hoje borrifou nas folhas um adubo X e amanhã você vai lá e chega com a fertirrigação, né? Uma adubação no substrato com um adubo Y. Eu não aconselho essa mistura de adubos, tá? Você pode ter problema. Outra questão de mistura, gente, de adubo. Você usou o osmocote, né? Aquele adubo de liberação lenta, aquelas bolinhas. Eu não aconselho que você usou ali o osmocote e já correr e colocar outro tipo de adubo, tá? Seja fertirrigação, seja irrigação, desculpa, seja a adubação nas folhas, tá? Eu não aconselho que você misture. Se você for usar um osmocote, aí você vai ter que esperar. Geralmente os osmocotes, né? Geralmente a liberação deles, geralmente tem no rótulo, mas tem deles aí que em média de 3 meses, mas tem deles que, segundo os vendedores, segundo os produtores, eles rendem até 1 ano, liberando ali aquelas substâncias químicas. Então você toma cuidado aí entre usar osmocote e usar outro tipo de adubação. Porque se você misturar, geralmente a planta dá aí problema de fitotoxicidade. Aí vai ser um problemão, tá? Porque o efeito da fitotoxicidade é a intoxicação da planta. Aí você tá, por exemplo, querendo que a planta florescesse, ela não vai florescer, ela vai ter problema para florescer. Enfim, tome muito cuidado aí com essa questão da adubação. Mas principalmente não colocar demais e não misturar os adubos, tá? Meu conselho básico para quem está iniciando é esse, tá? Não misturar os adubos e não colocar demais, tá? As pessoas sempre têm dúvida, minha gente. Eu devo usar um sombrite ou eu devo usar uma estufa? Qual a diferença, gente? Gente, a diferença é abissal entre o adubo entre o sombrite e a estufa, tá? Por quê? O sombrite, a gente usa ele em época de seca, na época que o sol está muito quente, tá? O sombrite é para bloquear uma parte do sol, tá?
O sombrite ele serve para bloquear essa parte do sol. Então, por exemplo, tá muito quente, está muito calor aqui na minha região, então eu vou lá e eu estico o sombrite. O sombrite que a gente aconselha que a pessoa use é geralmente um sombrite aí de 30%. O que é que isso significa? Ele bloqueia 30% dos raios do sol, tá? Se você comprar, por exemplo, um sombrite de 50%, significa que ele vai bloquear 50% do sol. 70% significa que vai bloquear 70% do sol. Eu aconselho, o ideal para usar nas horas do deserto é um sombrite de 30%. Por quê? Ele evita que o caldex queime e é o suficiente, tá? Por exemplo, tem gente que usa sombrite de 50%, aí a planta começa a atrofiar, fica com a folhona grande. Por quê? Porque não está passando sol o suficiente para elas, tá? 70%, 80%. Esse sombrite, gente, para vocês terem a ideia, de 70%, 80%, é um sombrite para orquídea, que é uma planta que não pode pegar muito sol, tá? Rosa do deserto não, pode pegar muito sol. Como eu disse, o uso do sombrite é basicamente para evitar que o caldex queime, tá? É só para evitar isso, que o caldex não queime, tá? Porque a depender da posição que o sol passe lá onde suas plantas estão, pode queimar severamente, tá? O caldex dela, e quando você for ver lá já está completamente torrado, digamos assim, com queimadura aí de 3º grau, que geralmente leva a podridão e pode até matar suas plantas, tá? A questão da estufa, gente, já é diferente. A estufa é para proteger suas plantas da chuva, tá? Que é coberta com aquele plástico transparente, é diferente, tá? Então, você quer proteger suas plantas da chuva, tá inseguro, aí você pode fazer a estufa, tá? Com aquele plástico transparente. A diferença é que no verão vai esquentar demais, você vai ter que ter aí uma retaguarda para ajudar aí na umidade de suas plantas, senão elas vão viver desidratadas e não vão dar flor. Então, geralmente, quando chega no verão, quem tem estufa, geralmente coloca também um sombrite para diminuir uma parte aí do calor. E mesmo assim, ainda vai ter que molhar ali o piso onde as plantas estão, porque o calor é muito, muito, muito intenso. Então, a estufa é muito boa para o período de chuva, mas no período do verão, no período do calor, ela já não é tão legal, tá? Porque geralmente acontece isso aí, de esquentar demais, aí cuida e desidrata a tua planta, tá? Isso pode ser um problema, tá bom? Outra questão, um erro comum que as pessoas cometem, minha gente, é a questão em relação às pragas, né? Por exemplo, comprou uma planta de fora, né? E chegou lá e já coloca junto com suas outras plantas. Geralmente o que acontece? Se aquela planta que você comprou tem uma praga, ela vai espalhar para todas as outras. Se suas plantas tinham praga, vão passar a praga de suas plantas para a planta novata. Então, há sempre essa troca. Não adianta a gente vir com ingenuidade e achar que não há essa troca. Há sempre essas trocas, tá? Principalmente essas questões relacionadas à questão de ácaro, de infestação de ácaro. O pessoal reclama muito, geralmente, disso. A pessoa compra a planta e ela já vai com ácaro, vai com foco de ácaro e espalha para todas as outras suas plantas. Então, isso pode ser um problemão. Então, o que é que eu aconselho? Você comprou qualquer planta de fora, independente de quem você comprou, deixe de quarentena, tá? Deixa ela ali 40 dias separada das demais, tá? Quarentena, gente, não é 1 metro de distância, tá? É bem distante mesmo, tá? Uns 5, 10 metros, tá? Porque a tendência é que as pragas, elas circulem ali onde está suas plantas. Então, deixa aí afastado mais de 10 metros, tá? Porque principalmente acre, as pessoas reclamam bastante, né? Tá com problema de acre, tô com problema de acre. É muito difícil de controlar, principalmente para quem está iniciando, é um problemão. Então, para evitar dores de cabeça, a gente aconselha sempre que você deixe ali suas plantas separadas, tá? Então, por fim, para concluir, gente, o 10º erro aí que a gente geralmente pede que as pessoas não cometam está relacionado à questão do substrato, a questão do uso excessivo de areia no substrato, tá? Principalmente qualquer tipo de areia, né? Você tinha lá um resto de areia de construção lá no fundo do seu quintal ou do vizinho, aí você chega lá e pega aquela areia e já mistura no substrato, né?
achando que as plantas vão gostar de areia. Minha gente, rosa do deserto não gosta de areia, tá? As rosas do deserto elas não gostam de areia, principalmente se for excessiva. Por quê? Porque ela compacta muito o substrato, muito mesmo. Retém mais água, né? E principalmente passa muitas pragas aí para as plantas, né? Gomose, nematóides, fungos, tudo isso aí vai através de areia. Então você quer usar areia, a gente aconselha o seguinte: você lá quer usar areia, você lava a areia, né? Deixa ela de molho com água sanitária. Depois que secar, a gente aconselha que você coloque ela no forno para esquentar bastante, tá? Para matar um bocado dos patógenos. E não usar muito, usar pouco, tá? Eu sempre aconselho que se você for usar, use menos de 10% do total do seu substrato, tá? E o ideal não é nem areia, o ideal, gente, são aqueles pedriscozinhos, são maiores, tá? Para misturar no substrato. Porque esses componentes, gente, eles não fornecem nada, nenhum nutriente para a planta. Ele vai ajudar ali mesmo simplesmente a dar volume para o substrato, tá? Então, não adianta você achar que vai estar passando nutriente, que vai estar enriquecendo o substrato. Não ajuda em nada. A única coisa que ajuda mesmo só é a dar volume no teu substrato, tá? Em tese vai baratear teu substrato, mas é só isso e acabou. Não ajuda em questão de escorrer a água. A areia não ajuda, ela deixa o substrato compacto. O pedrisco sim, ele ajuda a escorrer a água, tá? Mas a areia não ajuda. Além desses problemas extras que você pode tá aí adquirindo, tá bom? Algumas pessoas teimam e acabam acontecendo vários problemas e depois não sabem de onde foi que vieram aqueles problemas. Mas geralmente é da areia, tá bom? Pois bem, gente, acho que era isso, né? A gente falou aí de 10 problemas comuns no cultivo de rosa do deserto, né? A questão do sol, questão da rega, questão da poda, questão de transplante, questão de podridão, caldex murcho, adubação, questão de sombrite, pragas e, por fim, aí a questão do substrato. Nós estamos em outras redes, não só aqui no canal no YouTube, nós estamos lá no Instagram, tá? @rosa do deserto MA, tá? Todo dia eu posto foto de flores, o pessoal sempre cobra, posta foto das flores, posta foto. Eu posto aqui então a parte de comunidade no YouTube, mas todo dia eu posto lá no Instagram, tá? Todo dia tem fotos novas lá. Também estamos lá no Facebook, Rosa do Deserto, parêntese, Adênio, é uma das primeiras páginas que foram criadas aí naquela rede social, tá? Estamos lá também, postando. E mais uma vez eu convido você para fazer nosso curso, tá? Sobre o cultivo de rosa do deserto. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e nos comentários, você clica lá para participar. Um abraço a todos e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para quem está iniciando, para quem está querendo aprender um pouco mais sobre o cultivo de rosa do deserto, e eu agradeço imensamente a todo mundo que está acompanhando, que está prestigiando nosso trabalho. Um abraço a todos.